Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para uma palestra ao vivo da Casa do Caminho, do bairro de Campo Limpo, em São Paulo. É mais um domingo que nós nos encontramos e vamos então falar de assuntos muito importantes. Já cumprimento as pessoas que estão aqui, muito boa noite a todos. Obrigado pela presença, por compartilhar comigo deste momento. Na semana passada, nós falamos sobre cadeias. E aí eu pedi que vocês refletissem, não é? Quais são as suas cadeias, aqueles seus compromissos? Como você se sente, não é, em relação à sua liberdade de fazer escolhas? E aí? Alguém refletiu sobre isso? Quer comentar? Coloca aqui no chat para mim, para a gente ver. Boa noite, Durvalina. Boa noite, Olinda. Boa noite, Maria. Pois é, gente. Sempre é bom a gente refletir, não é? Sobre aquilo que a gente conversa aqui nesses domingos à noite. Eu sei que também existem as lives às terças-feiras e às quintas-feiras. Não é? Boa noite, Elaine. Boa noite, Décio. Boa noite, Vânia. Boa noite, Regina. Pois é, gente. Aqui durante a live, lembre-se que vocês podem colocar, né, solicitações de vibrações para aqueles que estão encarnados ou desencarnados. Boa noite, Airan. Boa noite, Sueli. Boa noite, Manuel. Olá, Leonice. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Elza. Pois é. Quando a gente coloca as nossas vibrações, a gente sempre coloca o sentimento que a gente está querendo vibrar, não é? Para as pessoas. Boa noite, Maria. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Eric. Muito bem. A gente lembra que o nosso departamento de assistência fraterna segue em atendimento pleno. Nós não paramos mesmo durante a pandemia. O atendimento ainda é telepresencial. Então, sempre que você ou alguém precisar conversar com alguém da Casa do Caminho, num atendimento especial, individual, é só agendar com a gente. Tanto nos atendimentos presenciais, fazer a sua solicitação, ou agendar pelo nosso Face, ou agendar também pelo nosso WhatsApp, não é? Nós atendemos em média por semana umas 10 pessoas com os nossos orientadores da Casa do Caminho, não é? E é um trabalho muito bonito que é feito e muita gente precisa conversar, precisa de um momento, não é? Somente para ela, para ter alguém. Boa noite, Lênis. Boa noite, Kislaine. Então estamos à disposição, viu? Boa noite, Iraci. Na nossa casa, presencialmente, seguimos com os atendimentos aos domingos. Domingos o atendimento é às 9 da manhã, às 10 da manhã. O atendimento às terças e às quintas-feiras à noite, às 20 horas. E às sextas-feiras o atendimento é às 15 horas. Esses são atendimentos presenciais e devem ser agendados para que a gente possa receber as pessoas com segurança, respeitando, não é, o distanciamento. Nós aferimos a temperatura, usamos álcool em gel. Boa noite, Deis. Mas tem que ser com agendamento. E o telefone da nossa casa para agendamento é o 11 98463 2650. Esse é o WhatsApp, né? Se você quiser agendar ou divulgar entre seus amigos que queiram frequentar a casa, o telefone e o WhatsApp de agendamento é o 11
984632650. E também, se você sentir no seu coração que queira trabalhar, contribuir, fazer algo bom, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa casa. Procure um dos coordenadores dos dias de atendimento para que você possa participar, possa nos ajudar a ajudar mais pessoas. Boa noite, Alessandra. Temos um aviso importante. No sábado próximo, dia 16/10, nós teremos o Pechinchão. Pechinchão é aquele grande bazar onde a gente faz uma liquidação, né, de produtos, onde os preços vão começar a partir de 25 centavos, praticamente tudo a 25 centavos. E a gente costuma ter bastante pessoas interessadas, não é? A última vez tinha uma fila de um quarteirão para entrar na casa, para poder olhar os produtos e comprar. E olha que as pessoas saem com sacolas. Boa noite, Angelina. Boa noite, Cristina. Muito bem. Então não esqueça, dia 16, sábado próximo, às 13 horas, a partir das 13 horas, não é? Tá certo? E quem ainda não pegou sua aguinha, para que a gente possa fluidificar, a gente não, né? A equipe espiritual possa fazer o trabalho de fluidificação durante o passe, coloque aí, não é, do nosso lado, do seu lado. Se tiver mais alguém que precisando também, coloque um copinho para essa outra pessoa. Se quiser colocar uma jarra para a família inteira. Isso é uma boa oportunidade, não é? Da gente colocar a aguinha, tomar a nossa, compartilhar o bem. Eu estou vendo as vibrações que vocês estão colocando aqui, muito bem. Vibrações de amor, de paz, vibrações de saúde. É isso aí, a gente tem que demonstrar o sentimento que a gente quer. Vibrações de humildade, de perseverança. Muito importante isso. Não é? Muito importante. Vocês têm feito o Evangelho no lar? O Evangelho no lar é vital para a nossa casa. Não é o nosso momento onde a gente assume um compromisso com o plano espiritual, num dia e num horário específico. Então, neste dia e neste horário, é um encontro, não é? Que você faz o Evangelho, pode fazer sozinho. As pessoas falam, mas a minha família não quer fazer, não tem problema. Ah, mas eu não tenho espaço, vai para o banheiro, fique no banheiro, faça no banheiro. Mas faça no dia e no horário que você combinar com o plano espiritual. É sempre num dia e num horário onde você tem certeza que estará em casa. O Evangelho é para o seu lar, para as pessoas que moram no seu lar. O Evangelho no lar constitui um campo de proteção, de luz, de paz na sua casa. Então é muito importante que a gente tenha o hábito de fazer o Evangelho no lar semanalmente, um dia da semana. Se as pessoas que moram com você quiserem fazer, ótimo. Se não quiserem fazer, você só peça que respeitem. Neste momento você não vai atender telefone, não vai conversar com ninguém. Você vai ficar lá. 15 minutinhos basta. É o tempo suficiente para você fazer o seu Evangelho no lar. Se você não sabe fazer o Evangelho no lar, nós temos um folhetinho lá na casa, onde você pode retirar no dia que você for no seu atendimento, não é? Para que você possa pegar e ver o passo a passo deste Evangelho no lar. Tá certo, então. Chegamos no momento de darmos início, então a gente começa por uma prece. E vamos lá. Aqueles que quiserem me acompanhar mentalmente, pensa junto, escute e pense nas palavras. Senhor Deus, vamos iniciar nossos estudos evangélicos e filosóficos para o que pedimos a assistência dos vossos mensageiros, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar.
Sobretudo, rogamos que o nosso guia espiritual seja conosco e presida a nossa reunião. E assim, em união com toda a equipe da Casa do Caminho, que é quem conduz este trabalho, agradecemos por essa oportunidade e pedimos que tenhamos a luz do entendimento, para que possamos entender este estudo e poder aplicar nas nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, e a palestra de hoje é o capítulo 56 do livro Pão Nosso, não é? Então, neste livro, Emmanuel, o Chico psicografou esse livro, né? A mensagem é do Emmanuel e ele tira um trechinho do Evangelho, um versículo, e ele expande, ele escreve um texto para que a gente possa estudar e entender melhor aquele pequeno trecho que está lá na Bíblia, no Evangelho, não é? E esse capítulo 56 chama-se Êxitos e Insucessos. Então, neste texto de Emmanuel, ele usa o versículo 12 do capítulo 4 de Filipenses, não é? Então, é um trecho onde Paulo escreveu, né, uma carta ao pessoal da cidade de Filipos, os filipenses. E esse trechinho começa assim: sei viver em penúria e sei também viver em abundância. É uma frase que Paulo fala, né? E aqui vamos ler então o texto de Emmanuel para darmos início a este estudo. Em cada comunidade social existem pessoas numerosas demasiadamente preocupadas quanto aos sucessos particularistas, afirmando-se ansiosas pelo ensejo de evidência. São justamente as que menos se fixam nas posições de destaque, quando convidadas aos postos mais altos do mundo, estragando desastradamente as oportunidades de elevação que a vida lhes confere. Quase sempre os que aprenderam a suportar a pobreza é que sabem administrar com mais propriedade os recursos materiais. Por esta razão, um tesouro amontoado para quem não trabalhou em sua posse é, muitas vezes, causa de crime, separatividade e perturbação. Pais trabalhadores e honestos formarão nos filhos a mentalidade do esforço próprio e da cooperação afetiva, ao passo que os progenitores egoístas e descuidados favorecerão nos descendentes a inutilidade e a preguiça. Paulo de Tarso, na lição à Igreja de Filipos, refere-se ao precioso imperativo do caminho, no que se reporta ao equilíbrio, demonstrando a necessidade do discípulo quanto à valorização da pobreza e da fortuna, da escassez e da abundância. O êxito e o insucesso são duas taças guardando elementos diversos que, contudo, se adaptam às mesmas finalidades sublimes. A ignorância humana, entretanto, encontra no primeiro o licor da embriaguez, e no segundo identifica o fel para a desesperação. Nisto reside o erro profundo, porque o sábio extrairá da alegria e da dor, da fartura e da escassez, o conteúdo divino. Muito bem, este é o texto de Emmanuel. E aí, antes da gente entrar nessa explicação, o que tinha neste capítulo 4 de Filipenses, não é? Neste texto, que é esta carta que Paulo escreveu ao pessoal de Filipos, ele demonstrava muita alegria e muita gratidão na carta, não é?
Ele estava dizendo às pessoas que nós temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que a gente recebe, por todas as coisas sendo boas ou às vezes sendo ruins, porque todas elas nos trazem lições e aprendizados que Deus sabe. Nós às vezes achamos que sabemos, mas não sabemos. E esse versículo 12 completo é o seguinte: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então este é todo o versículo 12, não é? Filipos era uma cidade muito importante do Império Romano, onde existia essa igreja fundada por Paulo. E, como nos outros locais onde Paulo fundava a igreja, ele mandava, né? Aquelas epístolas são cartas tão longas que elas têm vários capítulos, não é? E aí, este é o capítulo 4. Mas Emmanuel, quando começa o texto, ele está falando sobre as pessoas preocupadas com as suas rotinas. E nós, como nós ocupamos os nossos dias? Vivemos cumprindo agendas, com inúmeros compromissos, nas particularidades do nosso próprio sucesso. Ou seja, nós estamos procurando, né, com a nossa vida, com a nossa rotina, com o nosso trabalho, ter êxito, ter sucesso, não é? O que seria uma evidência de ter sucesso? Né? Quais são as evidências que estamos tendo sucesso? As evidências geralmente são os bens materiais. As evidências é uma conta maior no banco. As evidências é a viagem que a gente faz nas férias para um lugar bastante longe ou bonito. As evidências são as fotos que a gente coloca nas nossas redes sociais, sempre felizes e sorrindo e demonstrando aquilo que a gente tem ou construiu ou possui, não é? Isso é muitas vezes chamado de êxito. Então, o que é um êxito? É simplesmente um resultado satisfatório, não é? Ele é um bom sucesso, ou seja, aquilo que a gente tem, né, de positivo, fruto do nosso empenho, do nosso sacrifício. Tivemos êxito. Mas também, às vezes, temos insucessos. E o que seria um insucesso? É um nome mais bonito para falar de fracasso. Então, muitas vezes na vida temos êxitos e temos fracassos, não é? E o fracasso, será que é aquilo que a gente gosta de comer e divulgar para as pessoas? A gente coloca na rede social a foto do fracasso? Não. Na nossa cultura, o que ocupa, né, o que dá destaque é o sucesso, né? É aquilo que deu certo, né? Então, a gente, quando tem insucesso, isso causa em nós um sentimento de ruim, né? Um sentimento de eu fracassei, eu errei, eu falhei. E isso me traz uma vergonha. Muitas vezes me traz um sentimento de culpa, onde eu não consigo nem me perdoar em relação ao meu próprio insucesso, não é? Quando eu tenho êxito, então eu me envaideço, eu me orgulho disso. E eu quero, né, compartilhar isso com todas as pessoas e quero que as pessoas falem, né, dos meus êxitos, dos meus sucessos. Será que é este o caminho? Será que é para isso que tem êxitos e sucessos? Não é? Então, assim, a gente vai chegar um pouco mais na conclusão disso ao final, né? Emmanuel diz no seu texto que muitas pessoas, quando estão na sua busca particularista, ou seja, para si mesmo, de sucesso, que às vezes elas têm a oportunidade de serem líderes, de ocuparem posições de destaque, e que muitas vezes elas desperdiçam essa oportunidade de posição de destaque. Elas desperdiçam. Por quê? Porque se você está ocupado só com o seu sucesso particular,
Numa posição de liderança e de destaque, você tem que ter a preocupação do sucesso das pessoas que são seus liderados, não é? E aí você geralmente fracassa, porque saber lidar com as suas particularidades é uma coisa. Ser líder e ouvir e ter consideração e respeito para um grupo de pessoas é muito diferente. E é onde muitas pessoas desperdiçam esta oportunidade de destaque. Porque saber ser líder do seu próprio sucesso é uma coisa. Orientar e guiar e nortear um grupo numa posição de destaque, que é uma oportunidade de você fazer o bem e auxiliar as outras pessoas a também terem sucesso, é algo muito mais desafiador e é onde muitas pessoas se perdem por causa da questão do ego, não é? A gente fala de pobreza no nosso texto, né? Então, na vida, Paulo disse que ele sabia lidar com a fartura e com a pobreza, que ele já tinha sido instruído porque ele tinha atravessado pela sua experiência estes momentos de primeiro fartura. Paulo, né? Antes era Saulo, um judeu muito rico, tinha muitos bens. Então ele sabia, ele já tinha experimentado a riqueza. E depois que ele largou tudo e ele foi viver propagando os ensinamentos de Jesus, ele experimentou a pobreza. Então ele tinha sido instruído nas duas situações, não é? A pobreza, quando nós estamos numa situação de pobreza, o que ela nos tem para ensinar, não é? A gente, quando não tem dinheiro, a gente tem que tirar o máximo de proveito de todos os recursos que nós temos. Sempre temos recursos e sempre recebemos ajuda, não é? E numa situação de pobreza, a gente tem que usar toda a nossa capacidade intelectual, toda a nossa inteligência, para que a gente possa tirar o máximo dos poucos recursos que a gente tem, sem que a gente desperdice, porque a gente não pode desperdiçar. Não é possível o desperdício de nada, porque tudo nos faz falta. Então, a pobreza nos obriga a gente a desenvolver a capacidade de organizar melhor as coisas, de pensar na utilidade de cada coisa, de tudo que a gente tem, para que a gente tire o máximo de eficiência e a gente consiga viver, não é? Quando a gente tem a fartura, quais são as lições da fartura, não é? Quando a gente tem muito dinheiro, abundância, isso nos obriga a saber utilizar esses recursos, porque a gente tem que maximizar a sua utilidade, também não desperdiçar. A gente tem que aplicar esses recursos na construção de bens para muitas pessoas. É a utilidade do dinheiro. Se eu recebi essa possibilidade, eu tenho que fazer com que isso possa se estender, possa produzir, possa dar empregos, possa abrir oportunidades para outras pessoas, não é? Possa ajudar. E eu também tenho que vencer a ganância, que é aquele desejo de eu segurar todo o dinheiro para mim, a avareza. Eu preciso vencer isso em mim, aquela vontade de sentar no dinheiro, guardar todo o dinheiro para mim. Não é? O dinheiro, quanto energia, ele precisa de fluir, não pode ser represado. Então eu tenho que vencer a arrogância de me achar superior, porque eu tenho muito dinheiro. Então eu tenho que saber administrar esses recursos em agradecimento pela abundância, pelo conforto, por tudo que ele pode me gerar. E eu tenho que tomar essa cautela para que eu não me perca nesta prova da fartura. A pobreza, não é? Quando eu estou numa situação que eu tenho que priorizar todos os recursos que eu tenho e multiplicá-los,
Ela vai me trazer situações onde eu tenho que vencer o meu orgulho, porque eu vou precisar pedir. Eu tenho que vencer a minha vaidade, porque eu vou ter que me mostrar nu. Eu tenho que me mostrar como eu sou. Ou seja, eu vou ter menos recursos para me cuidar muitas vezes, porque eu tenho que priorizar os recursos para a minha sobrevivência. E eu tenho que talvez ser mais simples, não é? Eu tenho poucos recursos, eu tenho que conseguir viver de forma mais simples. Então eu tenho os aprendizados aí, tanto da fartura, da fartura como da pobreza, não é? E Emmanuel também fala no texto sobre os tesouros acumulados, que eles causam perturbação, separação, às vezes crimes, que é quando você tem muito dinheiro que você não construiu, você não teve que batalhar por aquele dinheiro. É um dinheiro que tem na sua família, você pode ter herdado, você pode ser filho de uma família rica, e aquele dinheiro pode ser uma fonte de perturbação, porque você não sabe valorizar a construção daquilo porque você não viveu para construir aquilo. Você simplesmente recebeu. E aí também tem um ponto muito importante que é a educação dos filhos, não é? O texto diz que os pais trabalhadores, eles criam uma mentalidade de serviço, desenvolvem nos filhos a cooperação, porque numa casa mais humilde, os pais precisam da ajuda dos filhos para que as coisas sejam feitas. Então eles precisam entender que eles devem cooperar. Todos cooperando para o bem de todos. Isso faz bem para cada pessoa, faz bem para os filhos. E eles perceberem que eles conquistam as coisas pelo seu próprio esforço. Não é assim? Eles valorizam os recursos, porque é o suor deles. Eles fazem isso, eles fazem o trabalho e eles então recebem. E aquilo que eles recebem, eles então valorizam muito, porque eles souberam o quanto precisou de esforço para conseguir. Então a gente percebe aí as lições, não é? Que nós recebemos de todas as situações da nossa vida. As lições de termos fartura, as lições de termos pobreza e na nossa roda de encarnações nós vamos sempre vivendo aquilo que mais precisamos. Se temos numa encarnação fartura e não soubermos aproveitar essa situação, essa energia, souber multiplicar isso e auxiliar pessoas, numa próxima nós vamos viver numa situação de pobreza para que a gente possa então se empenhar, se esforçar, pensar nos nossos recursos e nos melhorarmos. E assim o nosso espírito vai passando, não é, no seu ciclo, né, evolutivo de situações diferentes para o seu aprendizado. E assim nós vamos aprendendo, não é? Inclusive, quando nós temos fracassos, nós precisamos entender que o fracasso, ele serviu para que eu buscasse entender quais foram os erros no processo que me levaram ao fracasso, os erros das minhas más escolhas. E aí eu aprendendo com isso, eu me perdoando, eu vou fazer melhor na próxima vez. Eu vou buscar não cometer os mesmos erros. Então o fracasso, ele nos traz lições muito importantes. Quando a gente estuda a vida das pessoas de muito sucesso no mundo, a gente percebe que elas não tiveram sucesso na primeira tentativa, e às vezes nem na segunda nem na terceira. Elas tiveram muitos fracassos na vida delas. E elas tiraram lições destes fracassos para que elas então conseguissem ter sucesso. E é interessante a gente ler a biografia dessas pessoas, né, que tiveram muito sucesso, ou que têm muito sucesso nos dias de hoje, nos negócios, na vida de uma forma geral, o quanto elas tiveram. Porque quando a gente olha, a gente vê, nossa, é uma pessoa de muito sucesso, mas a gente não sabe a história, a gente não sabe os tropeços que a pessoa teve no caminho. E o quanto a pessoa teve que lidar com os fracassos, os momentos difíceis, as dores, os sofrimentos, lidar com
a sua questão de orgulho, de vencer, de superar as dificuldades, os grandes problemas que ocorreram na vida delas, não é? E é importante, então, nós sabermos extrair da dor e da alegria o conteúdo divino. Está no texto do Emmanuel. Que a gente possa entender que existe um conteúdo. Se estamos hoje pobres ou estamos ricos de recursos materiais, precisamos olhar para nós mesmos e perguntarmos que lições nós precisamos aprender com esta realidade que nos cerca. O que eu tenho que aprender com essa situação da minha vida agora? Porque se você não aprender, a situação vai continuar. E assim é a sabedoria da vida, que traz sempre para nós a lição que nós precisamos aprender. E se a gente não aprende, a lição volta. E ela volta nesta encarnação ou na outra e na outra, porque é a necessidade que temos de evoluir. E só evoluímos quando aprendemos as lições. Então este é o texto, a mensagem do texto de Emmanuel deste dia, desta noite, na verdade, que a gente possa refletir bastante a respeito. E neste momento, então, vamos começar o nosso passe, não é? E aí eu peço que vocês, então, respirem profundamente e vamos, quem puder, fechar os seus olhos, relaxando, esvaziando as suas mentes e vamos nos imaginando caminhando. E estamos caminhando num local onde há muita luz. Nós sentimos uma luz bem amarela que nos envolve e sentimos a presença daquele que nós chamamos de anjo protetor ou de mentor, que está bem do nosso lado, dando a mão para nós, e nós seguramos na mão deste mentor, que nos sorri, que nos abraça, que nos acalma. E vamos sentindo essa calma percorrendo todo o nosso corpo. E assim, mais leve, nós vamos nos entregando, não é, a essa equipe espiritual, aos cuidados desses irmãos que estão agora presentes no lar de cada um de nós. E esses amigos vão equilibrando os nossos centros de força, nosso campo energético, nos trazendo serenidade, harmonia, um estado de leveza. E assim nos tornamos mais receptivos aos fluidos espirituais que vão acalmando qualquer dor, qualquer aflição que possamos estar sentindo. E se alguém cruzar a sua mente agora, algum amigo, algum familiar que esteja passando por uma dificuldade, seja uma doença, uma dificuldade de qualquer tipo, permita que essa pessoa, imaginando que ela esteja bem e feliz, também possa receber esses fluidos deste passe espiritual que você está recebendo. E neste momento a nossa água vai sendo fluidificada, nela vai sendo depositado todo o remédio necessário para a nossa melhora, seja de questões físicas, questões emocionais, questões espirituais, tudo de acordo com o nosso merecimento. É um remédio vital, importante, para que a gente possa enxergar as oportunidades que estamos recebendo em cada dificuldade do caminho. As oportunidades para que a gente reflita e melhore. E nossa água já está fluidificada, assim agradecemos a equipe espiritual por mais uma vez nos trazer este alento. E podemos então tomar um golinho da nossa água neste momento. Muito bem, gratos pelo muito que recebemos, então vamos enchendo o nosso coração de amor e elevando os nossos pensamentos em vibrações de amor por todos os planetas, e em especial o nosso planeta Terra, tão descuidado por nós. Vamos vibrando muita luz e emanando essa luz, vibrando luz
para todos os governantes de todos os países, especialmente os países em conflitos, para que eles possam olhar aos seus governados com amor, respeito e cuidar deles. Vamos vibrar muita saúde, muita vontade de melhorar para todos esses irmãos que estão nos hospitais, doentes ou em suas casas, em sofrimentos, em muita dor. Vamos vibrar muita coragem, muito ânimo para todos os irmãos que estejam desempregados, morando nas ruas em situações de grande vulnerabilidade. Vamos vibrar muita luz, muita vontade de se melhorar, muito amor para os nossos irmãos nas prisões, para que eles possam enxergar o bom caminho, o caminho da redenção, o caminho do bem. Vamos vibrar muito amor, muita saúde para os nossos irmãos nas casas de longa permanência, nos asilos e orfanatos. Vamos vibrar muita saúde para os nossos irmãos que atuam aí na saúde, auxiliando a que a pandemia esteja terminando, não é? Vamos vibrar muita prosperidade, muita saúde para os nossos amigos e familiares. Vamos vibrar muito amor, harmonia, prosperidade, saúde para os nossos lares. E pedimos a Deus a permissão de vibrarmos muito amor, muita serenidade por nós mesmos. E assim, caminhando para o encerramento, eu trouxe para vocês aqui uma prece muito bonita para que a gente possa fazer. E assim eu peço que vocês pensem nas palavras dessa prece, como se elas estivessem nos corações de cada um de vocês. Senhor, ilumina meus olhos para que eu veja os defeitos da minha alma, e vendo-os, para que eu não comente os defeitos alheios. Senhor, leva de mim a tristeza e não a entregueis a mais ninguém. Encha meu coração com a divina fé, para sempre louvar o vosso nome, e arranca de mim o orgulho e a presunção. Senhor, faze de mim um ser humano realmente justo, dá-me a esperança de vencer minhas ilusões todas. Planta em meu coração a sementeira do amor e ajuda-me a fazer feliz o maior número possível de pessoas, para ampliar seus dias risonhos e resumir suas noites tristonhas. Transforma meus rivais em companheiros, meus companheiros em amigos, meus amigos em entes queridos. Não permita que eu seja um cordeiro perante os fortes, nem um leão perante os fracos. Dá-me, Senhor, o sabor de perdoar, e afasta de mim o desejo de vingança, mantendo sempre em meu coração somente o amor. Amém. É isso, gente. Agradeço a cada um que esteve aqui comigo essa noite. Agradeço a vocês que também assistem essas nossas gravações aqui ao longo da semana. Que cada um de vocês possa receber, não é, essa mensagem que a gente quer levar de gratidão, de amor, despertando o conhecimento, o interesse, ampliando, acordando para a realidade que nos cerca. Que nessa semana possamos então refletir sobre este momento de fartura ou pobreza e quais as lições divinas que estamos recebendo. Eu estou aprendendo. Busque pensar a respeito. Que todos tenham uma semana cheia de bênçãos, cheia de luz. Até o nosso próximo encontro no próximo domingo.